Como desbloquear a prosperidade financeira? Já é tempo de começarmos a entender como funciona o fluxo financeiro em nossas vidas. Já é tempo de entender como essa energia chamada dinheiro funciona em nossas vidas. Venha conhecer esse assunto, vale a pena. Meu nome é Dian Deepak. Bem-vindos ao universo dos corpos da alma. Entre nossas redes sociais, dê o seu like, indique esses vídeos para seus amigos se você gostar. Tem muita informação aqui para você. E vamos ao assunto do dia. É preciso entender como o dinheiro funciona nesse mundo. É uma das grandes invenções da humanidade, muito antiga, e não vamos falar de história do dinheiro aqui, mas entender a origem desse processo todo. O dinheiro, ele foi de fato inventado para gerar uma complexidade da nossa sociedade. O dinheiro possibilitou que a nossa sociedade, nas suas muitas tarefas, se tornasse complexa. O dinheiro permite que o padeiro venda o pão sem precisar trocar pelo peixe, sem precisar trocar o pão por um corte de cabelo. Então, o escambo foi substituído originalmente por um negócio chamado papel moeda, que hoje está sendo substituído, inclusive, por bytes eletrônicos. O dinheiro, na sua essência, é uma ferramenta de troca. Ele permite que eu troque algum serviço por outro, algum produto por outro. Ele permite facilitar a minha vida para estar no mundo. Como eu não produzo pão, como eu não tenho habilidades para cortar o cabelo, muito menos o meu próprio, como eu não produzo peixe, eu não crio peixe, como eu não faço um monte de coisas, eu vou trocando tudo isso com o dinheiro. Então vamos imaginar uma seguinte situação. Eu tenho uma nota de 10 dinheiros aqui, não importa qual é a moeda. E eu tenho essa nota de 10 dinheiros, e aí eu vou lá na padaria. A padaria, eu compro 10 dinheiros de pão, e deixo a nota lá, e levo esse pão para casa. Aí, o padeiro pega aquela nota de 10 dinheiros e vai na peixaria e compra 10 dinheiros de peixe. E ele leva o peixe para casa. A nota fica lá na peixaria. O peixeiro vai pegar a nota de 10 dinheiros e vai lá no barbeiro. E ele corta o cabelo dele e paga 10 dinheiros pelo corte de cabelo. A nota fica lá. E, finalmente, o barbeiro vem até a minha loja, onde eu vendo comida para pet, e ele compra 10 dinheiros de comida para pet. E ele devolve a nota de 10 dinheiros para mim. Portanto, a mesma nota de dinheiro circulou em várias lojas e gerou riqueza, gerou abundância, gerou uma série de produtos que cada um produziu, mas que cada um permitiu trocar. Então, além de eu receber a minha nota de 10 dinheiros, eu usei ela para comprar o pão. É verdade, alguém levou uma quantidade de ração para pet da minha loja. E tudo isso, esse é o fluxo da natureza do dinheiro. Ele foi construído para fluir. Agora, a nossa sociedade construiu o ideal do tio Patinhas, aquele personagem da história em quadrinho que era muquirana e que guardava o dinheiro dentro de um cofre. Ele acumulava. Essa energia de acumulação, ela existe no planeta, ela existe em cada um de nós. Somos permanentemente tentados a querer acumular dinheiro, a querer guardar esse dinheiro dentro de casa, embaixo do colchão, numa conta bancária,
onde seja, acumular dinheiro. Se eu acumular muito dinheiro, eu posso me tornar um milionário, porque eu vou ter mais de 1 milhão de algum dinheiro guardado na minha conta. E assim vamos acumulando. Assim a sociedade inteira procura acumular. E eu só vou me sentir seguro na hora que eu tiver bastante dinheiro dentro de casa, dentro do meu cofre, dentro da minha conta bancária. Acumular é a regra da nossa sociedade. E aqui entra um ponto essencial e fundamental de tudo isso. Essa é uma distorção absoluta do uso do dinheiro. Portanto, respire fundo e vamos entender isso mais profundamente. Se nós pegarmos todo o dinheiro que existe no mundo hoje, todo o dinheiro, e sairmos comprando o que quer que seja com todo o dinheiro do planeta, nós vamos precisar talvez de uns 10 planetas Terra para gastar esse dinheiro. Nós temos 10 vezes mais dinheiro para comprar tudo o que existe nesse planeta. Serviços, produtos, terras, o que seja que possa ser valorado, empresas, tudo que possa ter algum valor miscível em dinheiro, em valores financeiros, existe 10 vezes mais dinheiro para comprar isso. Então, se todo mundo hoje pegar o dinheiro que tem e sair comprando, nós vamos ter uma hiperinflação, porque não vai haver produtos para serem consumidos nessa proporção. Aí existe aquela questão de que tem um monte de gente ou poucas pessoas acumulam muito dinheiro. É um represamento desse dinheiro, e eu não vou entrar em discussões políticas de socialização ou do que seja, não é isso. É entender como funciona o processo. É entender que dinheiro é fluxo, dinheiro é uma energia que demanda movimento. Se o dinheiro não se movimenta, esse dinheiro não está cumprindo a função que ele veio cumprir nesse plano físico. O dinheiro não veio cumprir o que ele veio fazer aqui. O dinheiro é feito a partir da troca. Quando ele foi inventado, na versão mais recente, quando foi criado a ferramenta do dinheiro, e isso foi ancorado plenamente pelos americanos, os norte-americanos criaram o dólar. E na criação desse dólar, eles estabeleceram as regras de funcionamento inicial disso. É claro que eles não controlavam tudo, e não controlam, e não vão controlar. Mas na época, havia uma consciência clara entre aqueles homens que ancoraram a ferramenta do dinheiro no nosso planeta, que ele estava associado a trabalho. Portanto, trabalho e dinheiro andam juntos. A troca do trabalho pelo dinheiro anda junto. E esse movimento é que explica, por exemplo, aquele exemplo que eu dei para vocês no início. Uma nota de dinheiro vale um pão, vale um peixe, vale um corte de cabelo, vale uma ração para o pet. Cada um desses personagens da história que eu contei, ele trabalhou. Ele trabalhou para produzir o pão, trabalhou para ir pescar o peixe, trabalhou para fazer o corte de cabelo, e eu trabalhei para produzir ou comprar ou trazer a ração para disponibilizar para as pessoas. Nesse círculo, nós sempre temos o trabalho associado. Ocorre que sempre tivemos uma ideia de que o trabalho era físico no passado. E hoje, o trabalho físico existe ainda, mas cada vez mais feito por máquinas. Então, a nossa sociedade está vivendo uma mudança dramática na relação entre o trabalho e o dinheiro.
o trabalho e a prosperidade. De repente, o meu trabalho é fazer vídeos, é gerar essa informação, transmitir para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, aquilo que tem valor para elas. De repente, o meu trabalho é dar uma consultoria como agrônomo, onde eu trago alguma informação, onde eu junto pontas, onde eu vejo possibilidades de desenvolvimento de algum segmento dentro daquela área. De repente, uma outra função vai ser cuidar de equipamentos eletrônicos. Há uma mudança brutal acontecendo na relação nossa com o trabalho. As profissões que existiam antes, elas estão deixando de ter uma função clara como tínhamos. Antigamente, um sapateiro era um sapateiro. Antigamente, o padeiro era o padeiro. Hoje, as pessoas podem fazer o pão dentro de casa. A pessoa compra uma cola especial lá e cola o seu próprio sapato. E ela engraxa o sapato e, de repente, não preciso levar o meu sapato no sapateiro. E, de repente, o meu sapato pode ser trocado daqui a pouco. Ou eu vou ter um sapato tão bom que vai durar a minha vida inteira. E aí a indústria de sapato não vai vender mais sapatos. Tudo, absolutamente todos os valores nossos estão em xeque. E o fluxo financeiro nesse meio, ele atende o que precisa ser atendido. Ele flui. Ele está sempre fluindo. Há pessoas que ainda se empenham bravamente em reter o dinheiro. Pode ser que amanhã todo esse dinheiro retido comece a perder o valor. Eu tenho uma aposentadoria que eu recebo, e essa aposentadoria é uma carteira de investimento dentro de um banco. Essa carteira de investimento, ela tem ações de um monte de empresas que rentabilizam, dão um lucro para essa carteira de investimento, e esse dinheiro vai sendo repassado para os beneficiários dentro do sistema. Pode ser que amanhã essa carteira de investimento perca dramaticamente o valor, porque as empresas que elas têm ações não estão mais tendo tanto valor. As indústrias de petróleo, nessas últimas 2 décadas, perderam dramaticamente o valor. Há 20 anos atrás, as 10 maiores empresas do planeta, mais da metade eram empresas de petróleo. Hoje, talvez tenha uma ou outra, e talvez ela já esteja perdendo. Essa mudança toda, ela aponta para o que está acontecendo no mundo. O fluxo financeiro, de acordo com o que ele vem acontecendo, ele está fluindo, ele vai continuar a fluir. Eu estou falando o absoluto óbvio aqui. A ferramenta dinheiro vai continuar fluindo. A questão toda é eu e você darmos permissão para esse fluxo financeiro acontecer através de nossas vidas. E sim, é trabalho. É trabalho em todos os sentidos. Eu posso buscar esse dinheiro de alguma forma lícita ou não. De tudo que eu sei, a licitude é essencial para vivermos um processo de crescimento e expansão da consciência. Todo mundo que caminha para a ilicitude vai caminhar dentro de um caminho, de uma condição muito difícil, onde vai bloquear. Portanto, é hora de entendermos tudo isso. Buscar ganhar dinheiro nessa vida, primeiro eu preciso me perguntar para quê? Qual é o propósito? A maioria das pessoas ainda quer ter um monte de dinheiro na conta bancária para se sentir seguro. Todo o processo de acumulação do dinheiro passa pelo medo. O medo de não ter suficiente.
o medo de não ter o bastante, o medo de faltar. Porque as nossas almas vêm de tanta experiência de escassez, é tão presente isso no mundo. É só olhar para a ancestralidade da sua família. Talvez você tenha passado dificuldades na sua vida. Talvez os seus pais tenham passado dificuldades na vida deles. E é muito provável, talvez, que os seus avós tenham enfrentado grande dificuldade. Bisavós, então, guerras, sofrimento, miséria, toda sorte de sofrimento. A história da humanidade é uma história de guerra e sofrimento, de guerra e escassez. Guerras entre países, guerras dentro das próprias sociedades, pessoas lutando pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência é o padrão. A prosperidade, ela vem de um processo de pararmos de lutar, de pararmos de brigar conosco mesmo, de parar de brigar com o mundo. Um amigo ele falava, precisa matar um leão por dia para conseguir justificar a existência. Eu acho que não precisa. Já é tempo de começarmos a olhar o fluxo financeiro como ele é. Portanto, trazemos da história dos nossos ancestrais a escassez. Ela sempre foi presente em toda a história da humanidade, em todas as histórias de famílias. Não é uma primazia de um ou de outro, é geral. Sempre vamos encontrar sofrimento lá atrás. Trazemos na história pessoal da alma as muitas vidas que vivemos nesse plano, escassez e miséria. Portanto, acabamos construindo para a nossa realidade presente a sensação de que precisamos acumular muito para nos sentirmos seguros. Precisamos acumular riqueza, prosperidade, bens, imóveis, o que for. Acumular pessoas ao nosso redor, prendê-las de alguma forma, várias ferramentas, tudo para escapar do sofrimento. O limite disso é o rei. Ao rei todos servem. O rei é amado por todos e todos servem ao rei. Então, na condição de rei ou de rainha, nos colocamos na condição de o único que é servido por todos. Esse seria o ápice de eu me sentir seguro. Eu sou servido por todos. E esse processo de ser servido por todos é uma história recorrente, é uma busca permanente da sociedade, das pessoas. Buscamos estar seguros. E aí não nos abrimos à abundância, porque para estar seguro eu preciso represar, eu preciso prender, eu preciso reter tudo ao meu redor. E nessa retenção de tudo que está ao meu redor, eu tranco, eu literalmente bloqueio o fluxo financeiro, ainda que eu seja um milionário. Eu não consigo ter um relacionamento saudável, equilibrado com o que é chamado de fluxo financeiro. Entenda, vamos vir para o chão, o dia a dia seu, meu, das pessoas normais desse mundo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho um projeto. E aí, qual é a aventura desse plano? É o caminhar em direção a esse projeto. Os Corpos da Alma é um projeto. Já tem 5 anos que eu e uma equipe, muita gente ao nosso redor,
vem investindo na construção desse projeto, porque todos nós acreditamos naquilo que ele proporciona. Portanto, eu estar aqui fazendo esse vídeo hoje para você já é o resultado de prosperidade. Porque eu estou conseguindo fazer o vídeo, eu estou conseguindo realizar o que eu vim fazer nessa vida. Eu sou próspero. Eu não sou milionário. E talvez eu nunca seja. Na verdade, de um ponto de vista existencial, isso não é relevante. Porque aí eu estou no mental. O mental fica contando quanto dinheiro eu tenho, quanto dinheiro eu preciso. O mental, ele vai querer, eu preciso ir do ponto A até o ponto B. Para ir do ponto A até o ponto B, eu posso ir a pé, talvez eu leve algum tempo. Eu posso ir de ônibus, eu levo menos tempo. Eu posso ir num carro. E eu posso ir numa limusine, num carro de luxo ou alguma coisa. Mas eu continuo indo do ponto A para o ponto B. E se eu for a pé ou de ônibus, eu chego igual se eu for de um carro de luxo. Tá bom, se eu tiver um carro melhor, eu não vou achar ruim. A questão é eu ter o que eu preciso para viver a vida em cada momento. E ter o que eu preciso não é uma coisa do julgamento do mental. O mental vai querer esclarecer que sempre, absolutamente tudo que eu tenho é pouco. Para o mental, tudo é pouco. Para o ego, sempre é pouco. Eu não tenho o suficiente do que eu quero nessa vida, então eu procuro acumular. Eu acumulo dinheiro, e se eu tiver bastante dinheiro acumulado, todo mundo vai querer se aproximar de mim pelo meu dinheiro. A questão de aproximar-se de mim pelo meu dinheiro, que valor tem isso de fato? Tem o cara que é famoso porque é um milionário. Vamos ficar perto dele ali porque de repente sobra algum. Ou eu consigo viver disso daí. É a mesma figura da aristocracia e o rei. Naqueles tempos, Idade Média, o rei era dono de tudo e os aristocratas eram o pessoal que ficava em volta dele. E todo mundo lá ficava ali puxando o saco, tal, ficando em volta do rei e tal, sendo legal com o rei para continuar na benesse do rei, continuar podendo dormir no palácio e ter uma vida mansa, não precisar trabalhar. A questão toda é que não tem essa história de não precisar trabalhar. Ainda que você tenha rendas, ainda que você tenha riqueza financeira, não trabalhar nesses tempos, principalmente, é caminhar em direção ao declínio. Você pode trabalhar para o mundo, mas você pode se trabalhar. A notícia que vem é: o que existe nesse plano é trabalho. Não se trabalhar é bastante desgastante. Porque no momento que eu paro de me trabalhar, eu começo a declinar, eu começo a perder função, eu começo a perder a vitalidade. Veja a pessoa que teve uma vida ativa e se aposenta e fica olhando para as paredes em casa. Aí encontra um ritual de atividades ao longo do dia, mas vai ficando velho, vai declinando, em algum momento vai embora. Não é para isso que foi feita a vida. Nós não vivemos a vida para declinar. Portanto, quando falamos de abundância financeira, significa você começar a encontrar propósito na sua vida. Eu quero ter 1 milhão. Para quê? Qual o propósito desse dinheiro? Se houver propósito, esse é o primeiro passo para que o dinheiro venha.
Você precisa do propósito primeiro. E o dinheiro entra. O fluxo financeiro ele vem de acordo com a abertura que existe. Eu quero ter 1 milhão para fazer isso. Lá no fundo, eu quero ter 1 milhão para me sentir seguro. E se 1 milhão entrar na minha conta, eu vou trancar aquilo a 7 chaves e lá vai ficar. Mas aqui para fora eu falo, não, porque eu quero ser bonitinho, eu vou fazer um monte de caridade e isso tal. O dinheiro entrou na conta, tranca. A chance desse dinheiro entrar na conta não é das maiores. Eu preciso estar aberto ao fluxo financeiro. Eu preciso estar aberto ao movimento existencial nessa vida. Eu preciso estar aberto para aquilo que viemos realizar. Individualmente, coletivamente. Individualmente, eu vim me transformar naquilo que eu sou. Não apenas nesse plano físico. Eu vim individualmente trazer o céu para a terra. Trazer o eu superior para se expressar nesse plano. Coletivamente, eu e você viemos para esse plano para ajudar a construir uma nova realidade. Uma realidade onde a escassez e a miséria começam a sair, a deixar de existir. Onde, de repente, coletivamente, nós vamos aprender a colaborar para construir um mundo de saúde, de prosperidade, de integridade. Já existem muitos impulsos. O impulso vai, para. Eu e você já participamos de muitos movimentos nessa direção. E, de repente, foi muito frustrante começar algo legal. Aí, na hora que aquilo está legal, está tudo funcionando, vem alguém, mete a mão, estraga tudo. Esse processo, ele tende a não dar mais espaço para quem quer meter a mão e estragar tudo. Esse processo é acelerado nesses tempos. E a prosperidade, ela existe. Você, se está vendo esse vídeo, já é uma pessoa próspera. Você tem o que vestir no seu armário. Você tem o que comer. Já é uma diferença enorme. É começar a entender que a prosperidade pode ser feita de coisas muito simples. E ter o que você precisa em cada momento é o que você precisa. Abrir-se para a prosperidade não é acumulação, mas é abrir-se para a possibilidade de que você sempre vai ter tudo o que você precisa. De que você, enquanto um filho de Deus, que você, enquanto criatura criada à imagem e semelhança de Deus, você tem o poder de criar toda a prosperidade que você precisa para realizar o que você precisa. Acumular não tem muito sentido de um ponto de vista existencial. Porque se eu tenho 1 milhão e você não tem nenhum, esse meu 1 milhão só vai valer se você acreditar que esse 1 milhão vale. Se esse 1 milhão parar de ter a crença de que ele vale, o dinheiro acumulado perde o valor. As relações, os fluxos financeiros acontecem entre pessoas. Aí alguém vai dizer que são empresas. Empresas só existem porque tem pessoas ali dentro. Todo fluxo nesse mundo ocorre, todo fluxo financeiro nesse mundo ocorre a partir de pessoas, a partir de você. O fluxo financeiro na sua vida é você, está em você. Está em você abrir-se para aquilo que você precisa. E sim, de repente você vai ter que sair do ponto A e ir até o ponto B para ver se lá tem algo que seja significativo para você.
fazer um movimento de encontrar um caminho na sua vida. Ouvir o seu coração. Todo o nosso trabalho dentro dos corpos da alma diz respeito às pessoas virem para o próprio coração, encontrarem uma jornada onde, a partir do seu quarto corpo, a partir da sua intuição, ela consiga encontrar os caminhos com suavidade, com amorosidade. Sempre esteve aberto. Se o fluxo financeiro na sua vida trancou em algum momento, não foi alguém que fez isso. Não foi Deus que fez isso para testá-lo. Foi você quem fez isso. Se o fluxo financeiro não está aberto em você, não é Deus punindo você. Deus não pune ninguém. Você cria a sua realidade. E se ela é criada a partir do medo da falta, você vai lutar ao longo da vida inteira para tentar acumular. E de repente isso vai falhar. Ou não. Mas o fato é abrir o coração, abrir-se para a prosperidade, abrir-se para o fluxo financeiro na medida em que eu preciso, parece ser um ato de coragem nos dias de hoje. Porque a tentação de acumular e prender todo esse dinheiro é algo presente em todo mundo. É uma memória que ainda é muito forte nessa sociedade. Portanto, nós não estamos aqui para combater quem tem muito, tentar ajudar quem tem pouco. É abrir o coração de todos. Abrir a possibilidade para que cada um possa abrir o seu coração, para termos um novo fluxo financeiro nesse planeta. Ele está chegando. Ele já está entrando. Empresas já estão buscando uma sustentabilidade diferente, uma forma diferente de se relacionar. Portanto, as pessoas estão se organizando de forma diferente nesse plano, para alcançarmos um fluxo, a prosperidade, a partir daquilo que eu preciso, a partir daquilo que realmente tem a ver comigo, com a minha realização pessoal. Então eu tenho uma atividade no mundo, eu preciso fazer alguma coisa para pagar as contas. Mas eu preciso varrer o chão em casa. Não há nada de errado em nenhum dos trabalhos, em nenhum dos movimentos desse mundo. Ao contrário, o trabalho físico é extremamente gratificante, porque ajuda o corpo a não envelhecer. Quebrar os padrões das relações, de como nos relacionamos com a riqueza, com a prosperidade, é uma necessidade nesse tempo. É uma necessidade de olharmos de uma forma diferente para a realidade que criamos ao nosso redor. Existe uma escassez enorme no mundo hoje. Existe? Não, não existe. Essa é a imagem que está sendo veiculada em um monte de mídias de que há escassez. E quando eu falo que há escassez, a identificação é imediata. Empregos saíram, perdemos posições, um monte de gente não está conseguindo trabalhar, pessoas que vendem serviços físicos não estão encontrando serviço e assim vai. O que existe é uma mudança brutal na relação entre as pessoas. E aí, alguém que está num momento de grande dificuldade, um momento onde tudo que ela fazia foi por terra, deixou de existir, aquele trabalho, aquela função, aquela operação que ela fazia, aquela atividade que ela tinha, de repente deixou de existir. E aí essa pessoa está numa situação de total desespero. O que eu tinha não serve mais. E agora? Essa é a hora
de encontrar um novo rumo. Essa é a hora de sair do ponto A e ir para o ponto B, de procurar, de buscar, de encontrar. O coração precisa abrir. A questão do propósito, eu tenho que ter um propósito. Mas se o meu propósito é tão somente a sobrevivência, então eu sempre vou viver na escassez, porque eu acredito na falta e eu crio a falta para mim. A grande virada está em eu abrir o meu coração para o fluxo, para a abundância, que é natural do ser humano. E aí eu vou encontrando as pessoas que me ajudam, as pessoas que podem colaborar dentro de alguma coisa. Eu posso encontrar algum trabalho, alguma questão que me leve a um novo patamar de atividade, de fluxo financeiro. Sim, é o trabalho. E há que fazer trabalho nesse mundo. Há que vivermos com um trabalho. Há que convivermos com atividade. Mas encontrar esse trabalho significa sair do ponto A e ir para o ponto B. E aí muitas pessoas se prendem. Não, se não for do meu jeito, não serve. O meu jeito é o ego. E o ego, ele não sabe. O ego não tem ferramentas para fazer o movimento. O coração sabe. De repente eu sinto, aquela pessoa talvez possa ser interessante, e ligo para ela. Ou aquela outra pessoa. Ou eu vou até lá do nada encontro uma pessoa. Os eventos que mais mudaram a minha vida aconteceram de forma muito fortuita. Eu lembro que eu estava buscando um trabalho, uma atividade, e eu estava levando meus filhos para ver uma exposição da China. Era o último dia lá, aqueles soldados de barro da China em São Paulo. Tinha uma fila de 1 quilômetro de comprimento. E aí nós na fila lá, e de repente eu encontrei um amigo que gerou negócio e a coisa caminhou. Então nós simplesmente evoluímos para um novo nível de trabalho a partir de algo fortuito. É preciso ir do ponto A para o ponto B. É preciso viver o movimento dentro da sua vida. É preciso trabalhar-se. É preciso caminhar. É preciso caminhar dentro, estar com você e saber a ação externa. É preciso romper o padrão de miséria. E ele está dentro de nós. E já é tempo de liberar isso. Já é tempo de nos abrirmos para a prosperidade financeira. Porque meramente ela é algo que nos serve. E o fluxo financeiro vai entrando conforme precisamos, conforme necessitamos. E em cada momento vamos podendo dar o próximo passo. Não é gastar mais do que eu tenho, é abrir-me para o que eu preciso em cada momento e entender que isso vem de alguma forma. E se não está vindo, é porque eu ainda estou bloqueando. Significa assumir responsabilidade pelo fluxo financeiro na minha vida. O fluxo financeiro que me dá sustentabilidade nesse plano físico. Eu preciso comprar roupas, eu preciso me deslocar do ponto A para o ponto B. E se a roupa vai ser uma roupa muito chique, ou se eu vou do ponto A para o ponto B de ônibus, eu estou fazendo um movimento, eu estou no mundo, eu estou vivendo a minha vida. Abra-se para a abundância e a prosperidade que já existe na sua vida. E comece a olhar para isso de uma outra forma. Olhar que a alma, ela vibra a partir da abundância e da prosperidade. E se você abrir seu coração para a sua alma, essa abundância, essa prosperidade vão inundar a sua vida.
onde começamos a sair do padrão de medo, da falta, da escassez, e passamos a preencher a nossa vida com confiança, sabendo que em cada momento eu vou ser capaz de encontrar tudo aquilo que eu preciso, receber o que eu preciso, ter tudo, os recursos, o fluxo financeiro que eu preciso. É uma jornada extraordinária que temos diante de nós. Mas é uma mudança brutal na relação com vários elementos desse mundo. E o fluxo financeiro é um dos elementos que mais vai mudar ao longo dos próximos anos. Ele já vem mudando, sofrendo uma mudança brutal na forma e na relação que todas as instituições e pessoas estão tendo com o dinheiro. E ele vai continuar mudando, para termos mais e mais prosperidade, abundância nessa vida, aqui e agora. Não é acumular milhões, mas é ter o que eu e você precisamos em cada momento. Abra-se para a prosperidade. Ela sempre esteve aí, porque ela é parte inerente da sua natureza. A natureza do ser humano é gerar toda a prosperidade que ela precisa. E se você começar a olhar, você vai encontrar prosperidade em ambientes extremamente simples e humildes. Você vai encontrar prosperidade em pessoas que têm muito pouco. E você vai encontrar miséria em pessoas que têm muito, que têm castelos e muitos milhões no banco. Já é tempo de criarmos uma nova relação com a prosperidade e com o dinheiro. E entender o que você realmente precisa para fazer o que você precisa fazer. Mas esse desejo, ele não vem do ego. O desejo da alma, o impulso que a alma traz, é para a tua realização nesse mundo. E para isso, você sempre vai encontrar os recursos que precisa. Bem-vindos a um novo mundo. Bem-vindos a uns corpos da alma. Se você está gostando desse vídeo, indique para outras pessoas. Indique para seus amigos e entes queridos. Há muito a ser desdobrado nesse movimento. Há muito a ser estudado, há muito a ser aprendido, há muito a ser realizado nesse mundo. E é uma alegria poder fazer parte disso.